Vocês pensam que isso é fácil? Isso dá um trabalho do cão. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo isso aqui. Meu nome é Bruno e eu sou gerontólogo. É o quê? Gerontólogo. E eu acho que deve ter um monte de vídeo no YouTube explicando o que é gerontólogo, gerontologia, que estuda envelhecimento, velhice humana, que é o gestor da atenção ao envelhecimento, à velhice humana. Mas em suma é isso aí mesmo. Passei os últimos 4 anos, na verdade 5, porque sempre falta alguma coisinha pra ver, estudando envelhecimento e velhice. E hoje eu trabalho na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Mais especificamente, eu trabalho na coordenação de políticas para pessoa idosa. Mais especificamente ainda, eu trabalho no Polo Cultural da Terceira Idade, no Campus C. Enfim, não tô aqui para me apresentar, eu pretendo falar de algo que eu considero muito importante pro nosso futuro. Economia, política, saúde? Não diretamente, mas terá a ver futuramente. Vamos falar do futuro da humanidade. Antes disso, vou explicar o nome do canal, o que é isso, como é que você veio parar aqui. Como é que você veio parar aqui eu não sei, né? Talvez você tenha recebido algum link no grupo do WhatsApp. Mas Gerocência é o nome de uma oficina que eu dava no Polo, que eu nunca cheguei de fato a começar, mas que devido à pandemia da Covid-19 e o isolamento social, muito importante, fique em casa, vai virar quadro do YouTube. Então eu juntei os termos gero, grego, homem velho, com senescência, envelhecimento normativo, por isso gerocência. E o objetivo era da oficina, e é ainda, falar de envelhecimento e velhice, educação gerontológica, educação para o envelhecimento, mas não de uma forma, talvez, que já tenha ficado clássica, de uma forma cotidiana, de uma forma para fazer com que você, espectador, entenda o que isso tem a ver com você, o que isso tangencia o seu dia a dia. Pois bem, quantas vezes a gente não escuta falar coisas como: ah, eu não me sinto velho, isso é coisa de velho. Não, velho não, idoso. Quem é gerontólogo pela USP vai saber o que eu tô falando. O primeiro domínio do Plano de Atenção Gerontológica, o PAGE, tem a seguinte questão: que idade você sente ter e por quê? E nem sempre a resposta, a sensação etária, está de acordo com a idade cronológica. E isso porque diversos motivos. Quase todos, se não todos, vêm de uma concepção social vigente sobre velhice. E que concepção é essa? Velhice está atrelada comumente a obsolescência, inutilidade, ônus, perdas, mazelas, doenças, final da vida, espera da morte, né? Ser velho é ser decadente. Por outro lado, a noção de terceira idade cria o arquétipo contrário, né? O super idoso, o malhado, bombado, vaidoso, ativo, dançante, participativo, gostoso, o velho garanhão, né? O velho que pula de bungee jump e transa sem camisinha. Então, ser da terceira idade faz com que a pessoa rompa com a concepção clássica de velhice, né? Com aquela concepção decadente. A terceira idade cria a ideia de idosos mais jovens, de velhos não velhos. Eles são velhos na idade, mas não são velhos. E aí nasce a dicotomização, velho versus idoso. Com isso vem a ideia de que velhice é um estado de espírito, né? Um jeito de ser, atribuída em características comportamentais. Vem aquela coisa de alma de velho ou espírito de jovem. E isso que é usado como parâmetro para julgo de pessoas, para caracterização de pessoas. E aí nesse caminho a juventude é sempre o parâmetro de comparação. Ser jovem é ser normal, o auge, o apogeu. Ser jovem que é bom e ser velho é ruim. E aí a jovem centricidade cultural é o que fomenta todos esses sentidos pejorativos da velhice. Dessa forma, essa joventricidade é a base dos preconceitos etários. Por isso os velhos vão tender a negar a velhice, alegando que
apesar da idade, eles não se sentem velhos. Por quê? Porque ser velho é carregar todos esses sentidos pejorativos. E ninguém quer ser isso. Ninguém quer ser ônus. Ninguém quer ser peso. Ninguém quer ser doente. Ninguém quer ser moribundo. Ninguém quer ser incômodo. E logo ninguém quer ser velho, né? O velho é sempre o outro. Nunca eu. Então, o que fazer? Fazer o quê? Tem o que fazer? Tem que fazer? E aí, sem medo de ser incisivo, sem medo de até soar um pouco arrogante, eu digo que sim, a gente tem que mudar a nossa concepção social de velhice. Porque isso não significa necessariamente corrigir, mal dizer, atitudes negativas e posturas negativas em relação à velhice, através até dos próprios idosos. Significa um trabalho contínuo de desconstrução. E por que desconstruir? Pegando o exemplo, então, do meu trabalho, né, o Polo Cultural, dentro da Coordenação de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, a gente tem outras coordenações, outras pastas que servem muito de exemplo para essa lógica de trabalho de desconstrução, né? Mesmo que eu tenha a menor propriedade acadêmica para falar desses outros assuntos. Mas, por exemplo, não adianta dizer que respeita os direitos das mulheres e ainda assim reproduzir machismo, né? Reduzindo elas a uma posição de inferioridade. Não adianta dizer que respeita a população LGBTQIA+, e ainda continuar reproduzindo homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, entre tantas outras discriminações possíveis, né, e existentes. Não adianta dizer que não é racista e continuar fazendo piada com negro, com indígena, com amarelo e com outras etnias. Mas pra gente atingir a plenitude do entendimento e erradicar a discriminação, a gente tem coletivamente que entender isso como um projeto de nação, entender a constituição dos preconceitos. Que modelos estão construídos para que julguemos o outro como errado? Quais os mecanismos de poder e raízes históricas que pretendem legitimar a discriminação, o preconceito, a violência? Mais ainda, se engana quem imagina que problema só existe apenas no ato de violência. Preconceitos estão incrustados no cotidiano, no dia a dia, no micropoder de qualquer pessoa. É isso que cria o contexto propenso para o aparecimento da violência, essas pequenas ações do cotidiano. É nesse sentido, criar ações para um segmento que não se reconhece em si como quem é o velho, né? O que é o velho? Oficialmente é a pessoa que possui, no Brasil e nos países em desenvolvimento, 60 anos ou mais. E só. Né? Ter 60 anos aqui no Brasil é atingir a velhice. Significa, então, que o indivíduo atingiu uma nova fase da vida, a velhice. É um recorte etário. Não significa, fatidicamente, que ele terá hipertensão, diabetes, câncer, doença de Alzheimer. Não significa que estará sozinho, abandonado, desempregado, inútil, deprimido. Questões que possam estar relacionadas ao envelhecimento não significa fatalmente que todo mundo vai viver. O processo de envelhecimento é heterogêneo, o que dá origem a uma velhice ainda mais heterogênea. Sexo, gênero, orientação sexual, etnia, cor, classe social, tudo isso impõe desafios diferentes a todo ser humano, um constante processo de envelhecimento. Ou seja, eu não envelheço da mesma forma que o João envelhece, que o Pedro da esquina envelhece, que a Maria Rodolfa envelhece. Existe esse nome, Maria Rodolfa? Enfim, então, estando todo em constante processo de envelhecimento, é importante ressaltar que o mesmo deve ser preocupação de todos. De todos. De todos. A menos que a pessoa morra antes, ela está fadada a atingir a velhice. E o número de idosos só aumenta ano após ano. Então, isso deixa latente questionamentos como esses, né? Como é que eu quero estar quando for velho? Como é que eu quero que me enxergue? Como eu quero que esteja a minha casa, a minha rua, o meu bairro, a minha cidade, o meu estado, o meu país, o mundo?
como é que eu quero viver? E se a gente pensa que o segmento populacional que mais cresce é o de octogenários, ou seja, pessoas a partir de 80 anos de idade, temos que o indivíduo pode viver 20, 30, 40 anos dentro da velhice. Ou seja, a pessoa vai viver a maior parte da vida dela sendo idosa, sendo velha. E será mesmo que a gente quer enfrentar uma fase da vida vista como algo negativo? Passar até 40 anos da vida achando que tá tudo ruim? Eu acho que não. E talvez o primeiro passo que a gente tenha de dar para mudar essa questão seja mudar a nossa atitude frente ao envelhecimento, né? Mudar a nossa concepção de envelhecimento e de velhice. Então, por que a juventude tem sempre que ser o ponto de comparação? Será que realmente ser jovem é sinônimo de ser jovial? Será mesmo que ser velho é adquirir todas as características comumente associadas à velhice? Nem todo velho é rabugento, nem todo jovem é alegre, nem todo velho é teimoso e nostálgico, da mesma forma que nem todo jovem é progressista e revolucionário. Nem todo velho é doente e nem todo jovem é saudável. Então, quando a gente costuma chamar alguém de jovem, não necessariamente a gente está atribuindo essa características pejorativas, apesar da pouca idade. Chamar alguém de jovem não significa necessariamente chamar alguém de imaturo, despreparado, não sábio ou fútil. Então, por que chamar alguém de velho tem que ser ofensivo? É imperativo que isso pare de ser motivo de demérito, né? Razão de constrangimento. É mais ou menos evidente que toda essa problemática simbólica no tocante à velhice atravessa questões muito mais profundas do que o mero comportamento humano. O culto à eterna juventude tangencia questões de naturezas bem amplas que não dá, né? Esse vídeo não vai dar conta de esgotar, mas que fique essa mensagem. A velhice não é feia, a velhice não é vergonhosa, muito pelo contrário. A longevidade é a maior conquista da humanidade e o esforço se dá para que cada vez mais viver mais possa significar viver melhor, e viver melhor fisicamente, mentalmente e também no âmbito sociocultural. Bom, então é isso. Agradeço a sua paciência e a sua audiência. Eu sou quase o novo Faustão. Deixe o seu joinha se você gostou do vídeo. Se você não gostou do vídeo, também deixe o seu não joinha. Comente se você concorda, se você discorda, né? O importante é rodar o algoritmo, né? Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nem que seja para colocar aquela fogueirinha nas famílias ou a pulga atrás da orelha. Mas o objetivo é realmente esse: trazer temas relativos à velhice, envelhecimento, à longevidade humana para discussão no nosso âmbito cotidiano. É nóis!